Sejam bem-vindos ao canal 5 Mais. Você sabia que a maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não é inscrita do canal? Poxa, só da gente estar narrando isso aqui sem utilizar aquelas vozes irritantes de inteligência artificial, já vale o teu like e a tua inscrição, não vale não? Se você gostar do conteúdo, sinta-se à vontade para se inscrever, mas se você já é da nossa comunidade, já deixa o like na confiança aí e bora pro vídeo de hoje. E novamente a febre dos álbuns de figurinha da Copa se instalou no Brasil, né? Mas você já reparou que todo álbum da Copa sempre tem uma figurinha que simplesmente não vai, cara? Você não acha ela. Você troca, compra pacote e parece que as mesmas figurinhas insistem em não aparecer. Será que isso acontece por acaso? Será que existe um motivo por trás dessas seleções virarem um pesadelo para quem quer completar o álbum? Hoje a gente vai descobrir quais foram as 5 seleções que mais deram trabalho na Copa do Mundo de 2026 e pode acreditar que a primeira colocada deixou o colecionador arrancando os cabelos aí. Bem, em quinto lugar vem o Uzbequistão. E eu aposto que muita gente nem imaginava ver esse país numa Copa do Mundo. O Uzbequistão é conhecido por cidades que parecem ter saído de filme, construções gigantes, mesquitas históricas e aquelas famosas cúpulas azuis que viraram um dos maiores símbolos do país. Mas quando o assunto era futebol, a história é completamente diferente. Durante anos, a seleção não chegava nem perto da Copa e sempre ficava pelo caminho. Até que em 2026 veio uma recompensa. Depois de tanta espera, o Uzbequistão finalmente garantiu a primeira participação da história em um Mundial. E foi justamente aí que começou o problema, né? Geralmente, a maioria das pessoas tenta completar as seleções que mais gosta, e o Uzbequistão não estava na lista de ninguém, provavelmente, né? Ninguém estava acostumado a procurar figurinhas do Uzbequistão. E aí, acabou deixando essa página aí por último. Só que quando resolveu completar, percebeu que tinha virado um pesadelo, e uma das mais difíceis do álbum. Mas a próxima colocada chamou atenção por um motivo um pouco diferente. Em quarto lugar está Curaçao, e muita gente conhece esse nome por causa das praias e do mar azul desse pequeno território no Caribe. Curaçao tem 156 mil habitantes e é um dos menores participantes da Copa do Mundo. E por lá se fala principalmente o papiamento, além do holandês e o inglês. O lugar mistura influências caribenhas, europeias e latino-americanas, casas coloridas, turismo forte, música e clima tropical. E um detalhe curioso, muitos jogadores da seleção nasceram ou cresceram fora da ilha e carregam uma forte ligação familiar com Curaçao. Por muito tempo parecia impossível imaginar Curaçao em uma Copa do Mundo. Só que em 2026 eles escreveram a história. Viraram o menor país em população a disputar o Mundial. E aí veio o efeito no álbum. Primeira participação, pouca familiaridade dos colecionadores e muita gente procurando as figurinhas ao mesmo tempo. Resultado? Uma seleção pequena virou um desafio gigante. Mas se Curaçao não tem protagonismo nenhum, a gente vem pro nosso terceiro lugar, Estados Unidos. E essa aqui entrou no ranking por um motivo diferente das outras. Quando a gente pensa em Estados Unidos, logo vem à cabeça lugares como Nova York, a Estátua da Liberdade, Hollywood e enormes arranha-céus. É um país acostumado a receber eventos gigantes e em 2026 voltou a ser um dos palcos da Copa do Mundo. Como era um país sede, muita gente foi direto completar primeiro ela. Só que teve um efeito inesperado. Algumas figurinhas da seleção americana começaram a circular menos nas trocas, porque quase todo mundo queria guardar as suas e também trocar apenas por outros jogadores também dos Estados Unidos. O efeito disso é uma seleção super conhecida que acabou virando uma das mais difíceis de completar o álbum. Há quem venda essas figurinhas por até R$2 ou R$3, dependendo do que for. Já escudos valem ainda mais. Já no segundo lugar vem Gana. Se tem coisas que chamam a atenção nesse país é a paixão pelo futebol, as ruas lotadas diante de jogo e torcidas que fazem uma festa enorme nos estádios. E a seleção ganhou o apelido de Estrelas Negras, uma das mais conhecidas da África. Bem, ao longo dos anos, Gana revelou vários jogadores que brilharam nos maiores campeonatos europeus e participou de copas marcantes, sempre sendo uma seleção muito difícil de enfrentar. Geralmente, as seleções africanas são fáceis de completar nesses álbuns, né? Como é o caso de Senegal, que tem até excesso de figurinhas, pelo menos no álbum de 2026, né? E eu acho que muita gente menosprezou a dificuldade em completar a Gana e acabou deixando essas figurinhas por último, o que resultou numa procura imensa pelas mesmas figurinhas, pela mesma seleção ao mesmo tempo. E essa bagunça toda transformou Gana em uma das maiores dores de cabeça para os colecionadores de figurinhas de 2026. Acredite, não chegou nem perto do primeiro lugar. E no topo da nossa lista aparece a Jordânia. Talvez você nunca tenha pesquisado sobre esse país, mas é bem provável que já tenha visto em algumas imagens mais famosas do mundo sem saber onde é. A Jordânia abriga Petra, uma cidade inteira esculpida em pedra, considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno. O país tem paisagens tão diferentes que já serviram de cenário para vários filmes
de Hollywood. Só que em 2026, a Jordânia chamou a atenção por outro motivo. Depois de anos tentando, a seleção finalmente conseguiu disputar sua primeira Copa do Mundo. Era uma novidade para o futebol e também para quem estava completando o álbum. O verdadeiro problema estava em uma única figurinha. O escudo brilhante da Jordânia simplesmente virou uma das maiores dores de cabeça e uma lenda entre os colecionadores de 2026. Tinha gente que já tinha todas as brilhantes de outras seleções, menos essa. Ela desapareceu em algumas trocas, era disputada a tapa por todos os encontros e acabou virando uma das figurinhas mais procuradas do álbum inteiro. Por isso, a Jordânia ficou no primeiro lugar da lista. Bem, mas há gente que discorde dessa lista, obviamente. E se você é uma dessas pessoas, comenta aí embaixo qual foi o maior desafio para você completar nesse álbum de figurinhas de 2026. Já tá esperando o kit de atualização da Panini? Eu também estou. E se você curtiu esse vídeo, deixa o like porque ajuda muito no canal. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho, assim você acaba não perdendo os próximos vídeos. Por hoje é isso e até o próximo vídeo.